Olá pessoal, Tony Riba. Vamos aprender um pouco aqui de contabilidade? Vamos lá. Vamos discutir hoje a formação do preço de venda. Mas a primeira coisa, o que a contabilidade tem a ver com a formação do preço de venda? Isso tem ligação com a famosa frase de Peter Drucker. Vou mostrar aqui que eu gosto bastante dela. Aqui, ó. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Tá? Aqui. Quem é que é responsável por medir, registrar e apresentar as informações? O responsável pela contabilidade. Tá? Então, a contabilidade gerencial, junto com a financeira, vai apresentar para vocês diversas ferramentas para o registro das informações. Entre elas, temos informações de gastos, despesas, custos, que vai ajudar você a medir o seu negócio, calcular os preços de custos e assim calcular o preço de venda. Tá? Então, pessoal, eu não vou focar nesse vídeo sobre como que a gente forma a análise dos custos, tá? Que aí são aulas específicas que você pode encontrar aí no YouTube, em livros falando sobre custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, métodos de custeio ABC, rateio. Então, tem toda uma metodologia e abordagem de custos por trás para você analisar e acompanhar os custos do seu negócio de forma bem resumida, tá? Lembrando, gastos diretos é aqueles diretos na sua produção. Eu consigo visualizar e falo, olha, eu gasto tantos quilos de plástico para fazer um determinado produto. Eu consigo medir isso diretamente. Quando eu não posso medir diretamente, eu faço rateio dos gastos indiretos. E aí, para facilitar esse rateio, para ele ser o menos arbitrário possível, eu posso usar técnicas de custeio como custo ABC, que eu meço por atividade de cada departamento, por exemplo. E aí, dentro dos gastos, eu tenho fixos e variáveis. Fixos não flutua de acordo com a minha produção ou faturamento. Variável, quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Quanto mais eu produzo material, mais eu vou gastar de matéria-prima, mais eu vou gastar de energia, mais eu vou gastar de embalagem, por exemplo. Tá? E também, quanto mais eu vendo, mais eu gasto de impostos, de comissão. Isso são gastos variáveis. Tá? Mas é só uma pincelada bem rápida, só que eu preciso de ter todo esse conhecimento para chegar nessa tabela aqui, ó, dos gastos. Tá? E eu vou colocando, depois dos rateios, da alocação de cada item, eu chego nos gastos do meu produto. Tá? Então aqui eu vou colocando um exemplo de polpa de fruta. Então vamos produzir um tipo de polpa de fruta específico. E aí, para a produção desse frigobar aqui, cheio de polpa de fruta, nós temos esses gastos aqui. Então, gasto 2.000 de mão de obra, 500 de aluguel, 250 de energia, 150 de água, 300 de fruta, 100 de embalagem e 50 de depreciação. Tá? Totalizando 3.350 para produzir um freezer cheio aí de polpa de fruta. Vamos colocar que nós produzimos 2.000 unidades. Ou seja, cada unidade eu vou dividir. Então, no Excel é igual a célula aqui, dividido pela célula de baixo. Então, 1,68 cada unidade. Tá? Lembrando que isso aqui eu fiz depois de fazer todos aqueles cálculos de custo. Se eu tenho só um produto no meu empreendimento, fica muito mais fácil, porque aí todos os meus gastos são diretos, eu não preciso me preocupar tanto assim. Ah, mas se eu tiver mais de um produto, eu preciso fazer as alocações todas certinhas, tá? Então, beleza. Então, ó, 1,68. Beleza. Então, eu posso vir aqui e colocar na minha tabela aqui, olha, os meus, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, os meus gastos aqui, 1,68. Legal. Agora a pergunta, quanto que eu vou ter de lucro? Por quanto que eu preciso vender aqui? Deixa eu diminuir mais um pouco aqui, está cortando aqui. Aí, quanto que eu preciso vender aqui para ter o lucro que eu quero? Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado, pessoal. Não existe 100% de lucro. Muitas pessoas falam, eu quero 100% de lucro. Isso não existe. Quer ver por quê? Vamos supor, a maioria das pessoas pensa, 100% de lucro é 1,68 vezes 2, né? Então vou vender por 3,36, eu tenho 100% de lucro. Não, pessoal. Quando você fala 100% de lucro, você pega a receita, subtrair os gastos, olha, 1,68 de lucro. O teu lucro, nesse caso, vai ser o total que você teve de lucro dividido pela receita, ou seja, 50% de lucro. Tá? De tudo que você vendeu, você ganhou 50%.
Isso tem que ficar claro para vocês quando vocês vão fazer o cálculo, porque sempre eu vou ter gasto, tá? Seja o gasto a minha mão de obra, a energia, o aluguel, a água que eu gastei. Só fiz consultoria, tá? Eu gastei com combustível, eu gastei depreciação do carro, gastei sola de sapato, eu vou pagar imposto, eu gastei papel. Sempre vai ter um gasto e esse gasto eu subtraio da receita e o percentual do lucro é sempre lucro sobre receita, tá? Isso tem que ficar claro. Então, nesse caso aqui, é 50%. Se eu vender, por exemplo, por R$ 10, eu vou ter uma taxa de lucro de 83%. Se eu vender por R$ 90, eu vou ter, olha, de 98%, só que nunca vai chegar a 100. Se eu vender por 99999, olha, apareceu 100 aqui, só que esse 100 é arredondado. Se eu colocar casa depois da vírgula aqui, ó, olha lá, 99,999, tá? Mesmo vendendo por 999 mil, quase R$ 1 milhão, algo custou 1,68. Então, não existe taxa de lucro de 100%. Isso vai ser importante, o entendimento disso, para a gente calcular o nosso preço de venda já já, tá bom? Então, beleza. Então, eu quero saber por quanto que eu devo vender essa polpa de fruta, tá? Existem 3 métodos de cálculo de preço de venda. O método que é o cálculo de markup, que vamos fazer aqui agora. O método que é olhando a concorrência e o método misto. Vou falar dos 3 para vocês. Tá? Vamos começar primeiro calculando o markup, fazendo só o valor racional aqui dos cálculos. Vamos lá. Então, eu olhei aqui, eu tenho 1,68 os gastos, só que quando eu vou vender, eu tendo meu negócio regularizado, tudo certinho, eu tenho que pagar imposto sobre venda. Tá? Vamos colocar aqui o percentual ICMS, IPI, PIS, COFINS, dependendo de cada negócio seu, você tem um tipo de imposto diferenciado. Tá? Vamos colocar aqui uma taxa de 30% de imposto de venda. Só que eu também tenho meus vendedores que eles ganham por comissão. Então, cada produto que eles vendem, eles ganham, vamos colocar 5% de comissão. Então, eu tenho, depois que eu vender, além desses gastos aqui, eu tenho que considerar que eu tenho gasto de comissão e gasto de impostos, ou seja, 35%. Aí eu vou calcular agora o meu percentual de lucro que eu quero. Eu quero, vamos supor, 20% de lucro. Quando eu calculo isso, eu posso calcular o meu markup. O markup nada mais é que 1 menos o percentual que vai além da minha venda, tá? Dos meus gastos normais. Tá? Então, eu vendi, o que eu vou gastar depois? Eu vou gastar menos 5% de comissão, menos 5% de imposto sobre venda e adiciono o lucro que eu quero, 20%. Eu vou chegar no percentual, 45%. Então, para eu chegar no lucro de 20%, eu preciso aplicar o markup de 45%. Tá? Como que funciona essa aplicação? Eu venho aqui na receita e divido os custos totais dividido pelo meu markup, 45%. Então, eu tenho que vender por 3,73. Olha que legal que é esse cálculo. Por que serve o markup? Então, calculei o markup aqui, recapitulando. 1 representa 100%. 1 menos 5, menos 30, menos 20, 45%. Peguei o gasto total, dividi pelo markup, 3,73. Aí eu vou chegar no meu lucro. Então, igual receita menos os gastos, 2,5. Opa, eu tenho lucro de 2,5. Então, o meu markup, qual que foi? O valor de venda aqui meu foi 3,73, certo? Desse valor, eu vou pagar 5% de comissão, vezes 5% aqui. Tá? Desse valor, eu vou pagar 30% de imposto de venda. Então, 3,73 vezes 30%, 1,12. O que vai sobrar para mim? Vai sobrar, então, o valor do lucro que eu tenho aqui em cima. Né? Lembra que eu tenho os 3,73, gastei 1,68, sobrou 2,5. Desses 2,5, eu vou ter que descontar a comissão de 19 centavos e aqui o valor de imposto de venda, 1,12. Então, um menos o outro, vai sobrar 75 centavos. Então, eu estou falando que 75 centavos é 20% do meu valor de venda. É isso mesmo? Vamos calcular aqui. Só para efeito de prova, né? Eu vendi por 3,73 vezes 20%. Olha lá, 75 centavos.
Então, aqui eu consegui, usando o markup de 45%, chegar a um lucro de 20%. Tá? Então, esse é o segredo do markup. Eu utilizo um percentual que eu adiciono no meu gasto total. Como é que eu faço isso? Pego esse gasto, divido pelo markup, chego no valor de venda que eu preciso aplicar. Então, apliquei esse valor de venda, vou calcular em cima dele depois a comissão, o imposto de venda, subtraindo os gastos totais, eu vou chegar no lucro que vai ser o lucro que eu quero. E aí, com essa planilha pronta aqui, eu posso ir trabalhando. Ah, eu não quero só 75 centavos de lucro. Deixa eu aumentar aqui. Se eu colocar 30%, ah, 1,44. Não, muito. 26%, ah, 1,12. 25%, 1,5. Tá, R$ 1,05 de lucro. Para eu ter R$ 1,05 de lucro, eu tenho que aplicar o markup de 40%. O meu preço de venda tem que ser 4,20, tá? Considerando sempre comissão e imposto de venda. Ah, eu não pago imposto de venda. Eu pago aqui, eu pago os 30%. E aí eu posso aumentar o meu lucro aqui então para 50%. Olha, 1,87 eu vou vender ao mesmo valor de 3,73. Nesse exemplo eu não tenho imposto para pagar, eu pago quase 20 centavos aqui de comissão, ganho a cada venda 1,87 para mim. Tá? E aí eu consigo ir mexendo com o meu percentual aqui. 45%, 1,51 aqui. Então eu consigo vender a 3,36, pago 17 centavos de comissão para cada venda, tem o lucro de 1,51. Tá? Então, essa é a grande vantagem do markup. Beleza? Eu consigo fazer o cálculo todo usando o percentual. Então, vamos supor que agora eu não quero saber o percentual. Tá? Ah, o cálculo de percentual fica mudando para eu achar aqui, fica sendo complicado. Né? 45, não sei se eu quero, por exemplo, vender por 3,50, que eu vi que o mercado aceita 3,50. Só que aí, qual que é o meu markup, qual que é a comissão, como é que eu posso alimentar essa tabela aqui? Tá? Aí tem uma tabela aqui embaixo que facilita a nossa conta aqui. Vamos supor, vou pagar aqui, vamos supor, o valor alvo é 3,50. Então eu posso colocar aqui 3,50, aí o que vai fazer? Eu vou pegar o 1,68, dividir por 3,50. Eu vou achar qual que é o percentual do markup que eu preciso. Nesse caso, 48%. Adiciono o percentual extra. O que seria? Seria se eu tivesse comissão e imposto. Se eu tivesse imposto aqui, por exemplo, os 30%, seria 35% extra aqui. Nesse caso, apenas 5%. Estamos trabalhando somente com a comissão, então 5% aqui. Então, o lucro que eu preciso ter, o que é? É o 1 menos esses dois, ou seja, 47%. Por que 1 menos esses dois? 100% que vale 1, menos o valor do markup que eu preciso ter, e o lucro e o extra, porque eu vou colocar o percentual aqui. Então, aqui tem que ser 47%. Ó, então, usando um valor fixo aqui nessa parte de baixo, eu chego no valor de 3,50, que é o valor atualizado aqui. Subtraindo os gastos, eu chego no lucro de 1,80 e aí eu chego no valor de lucro que eu vou ter de 1,65. Então, se eu vender por 3,50, meu lucro vai ser 1,75. Aí eu consigo ir trabalhando por valor aqui. 4, é 53%. Então, eu posso vir aqui e colocar 53%. Vou ter o lucro de 2,12. Tá? Eu falei que existem três maneiras de a gente calcular o lucro. Tá? Eu acabei falando de duas aqui. A primeira é o markup. Tá? Tanto seja colocando o percentual aqui, 20% de lucro. Ou pelo valor fixo. Eu quero vender por R$ 3. Então vai ser 39%, então 39 aqui. Tá? Então, vender por R$ 3. Então, tá. Só que, gente, isso aqui é a maneira que eu vou só analisando os números, ou olhando só dentro da minha empresa. E aqui, ó, deixa eu aumentar meu vídeo aqui, deixa eu conversar com vocês. Ó, é uma maneira ótima que nós precisamos medir, realmente saber os gastos, para eu chegar nesse valor e saber se esse valor realmente, por exemplo, nesse caso aqui de R$ 3, ele é bom ou não para o meu negócio. Só que além disso, eu preciso ver se o mercado atende isso. Aí vai entrar a questão de marketing dentro da contabilidade, tá? O mercado aceita eu vender por R$ 3?
Eu consigo vender meu produto por R$ 3, meus concorrentes estão vendendo por esse preço. Então, eu tenho que fazer toda uma análise mercadológica. Essa é a segunda maneira de analisar o preço de venda, apenas olhando para o lado. Eu não olho para dentro da minha empresa, eu só olho os meus concorrentes e vejo se o preço deles me atende. Tá? Só que muitas vezes, se eu atuar somente com o olhar no concorrente, eu posso. Ah, meu concorrente está vendendo por R$ 2, então eu coloco aqui R$ 2, eu vou ter um lucro de 11%. Opa, R$ 3, vou ter um lucro de 1,32, pago 15 centavos de comissão, sobra 1,17 aqui para mim. Tá aqui, né? 1,17 vale a pena eu ter um negócio, eu ter um lucro de 1,17? Vou vender quantas unidades aqui? 2.000 unidades. Então, 2.000 vezes 1,17, eu vou ganhar 2.340. Vale a pena eu ganhar 2.340 de lucro no meu negócio por mês? E aí você tem que fazer uma análise, verificar todo o seu negócio. Se trabalha só com isso, é só essa a sua renda ou não, tem renda extra, dá muito trabalho, quanto tempo que você gasta. Então, analisar só o mercado pode ser que você acaba se frustrando e pagando para trabalhar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o ideal é o terceiro tipo de verificação do preço de venda, que é o mix. Então, eu olho o mercado e faço toda essa análise que nós fizemos aqui. Faço toda essa análise de custo, faço o cálculo do markup e aí eu consigo saber se realmente o meu negócio vale a pena ou não. Tá? Então, o ideal é fazer essa análise gerencial dos custos todos, fazer o cálculo do markup para ver, olha, para valer a pena eu preciso vender por R$ 4. Então, para valer a pena, eu preciso do markup de 53%. Então, 53% de lucro aqui, né? O markup vai ser de 42%. Então, eu vou ter um lucro de 2,12. Beleza. Vendendo 2.000 unidades, tendo um lucro de 2,12, eu vou ter uma receita aqui, está atrás de mim aqui, 4.240. Aí vale a pena, legal. O mercado aceita R$ 4 de polpa de fruta? Tá? E aí eu vou começar a analisar. Então, não é uma coisa simples, não existe uma regra simples para fazer um preço de venda. Para eu chegar no preço de venda adequado, que atenda às minhas necessidades, que meu cliente queira, que o mercado atenda isso, eu preciso fazer toda essa análise de marketing, essa análise gerencial da contabilidade, fazer o cálculo do markup e ver se isso atende. Beleza, pessoal? Para facilitar, eu vou deixar essa planilha disponível para vocês. Tá? Vocês podem acessar o site falandocontabilês.com, vai ter essa planilha aqui de cálculo de preço de venda, tá? Para ajudar vocês aí. E qualquer coisa, pessoal, é só falar aí, beleza? Bons estudos aí e até mais.